Bom dia, povo de Deus, que a paz do nosso Deus seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa, em nome de Jesus. Nessa manhã tem um recado da parte de Deus para abençoar ainda mais a sua vida, mas antes eu peço a você, por gentileza, que ainda não é inscrito neste canal, se inscreva, compartilhe, ative o sininho de notificações, deixe aí o seu like, o seu comentário, em nome de Jesus, e que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Você que tem deixado o like, tem compartilhado os vídeos que estão sendo postados neste canal, que Deus possa derramar uma bênção especial sobre a sua vida em nome de Jesus. E a nossa mensagem está aqui no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22, aonde diz: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante, para a outra banda ou para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedindo a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegando já tarde, estava ali só. Então aqui Jesus estava dando uma direção para os 12 discípulos, para saírem da onde eles estavam e partir viagem, enquanto Jesus despedia da multidão. E olha só o que diz aí o versículo 24. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Aqui os discípulos estavam sob a direção de Jesus e mesmo assim eles estavam enfrentando uma tempestade no meio do mar. Aqui nos ensina, irmão, que mesmo nós, estando em obediência a Deus, estando na direção de Deus, nós também iremos enfrentar tempestades. Mas as tempestades, ela não vem para nos parar. As tempestades, ela não vem para fazer com que nós venhamos perder a fé. As tempestades, muitas das vezes, Jesus, ele permite as tempestades para nos fortalecer, para fortalecer ainda mais o nosso caráter, para nos fazer ainda homens de Deus, mulheres de Deus, para que em meio à tempestade você possa aprender, tirar lições. E aqui os discípulos estavam sendo açoitados pelas ondas fortes e pelos ventos, porque era o contrário. Mas a Bíblia diz aqui no versículo 25, diz assim: Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para ele, caminhando por cima do mar. Então quem estava vindo de encontro com os discípulos era Jesus, mas mesmo assim eles estavam enfrentando uma tempestade. Mas aquele que tem poder de acalmar a tempestade estava vindo de encontro a eles. E olha só o que diz o versículo 26. E os discípulos, vendo caminhando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, ou seja, não desanime, não fique aí abatido, descrente. Sou eu, Jesus, não temas. Jesus aqui, meu irmão, Jesus estava dando para aqueles 12 uma palavra. Por que vocês estão aí temerosos? Sou eu, Jesus. Mas só que os discípulos estavam tanto com medo daquela tempestade que acharam que era um fantasma, não conheceram Jesus. E aqui no versículo 28 diz: Respondendo-lhe Pedro, diz: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele lhe diz: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Então Pedro, ele creu na palavra de Jesus. Jesus chamou. Jesus falou: Pedro, então vem. Jesus falou para Pedro: Pedro, venha viver o sobrenatural. Desce do barco e você vai viver o sobrenatural. Aqui nos ensina, meu irmão, que quando nós saímos do nosso conforto de mesmice e entramos no confronto de mudança, Deus, ele nos leva a viver o sobrenatural. Aqui Jesus estava dando uma palavra para Pedro: Pedro, você creu mesmo que sou eu? Então vem, desce do barco. Então Pedro desceu do barco e começou a andar sobre as águas.
Mas olha só o que diz aqui o versículo 30. Sentindo-se o vento forte, teve medo, começou a ir para o fundo e clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Pedro, irmão, enquanto Pedro estava olhando para Jesus, Pedro estava andando sobre as águas. Enquanto os olhos de Pedro estavam sobre Jesus, sobre a palavra, Pedro estava andando sobre as águas. A partir do momento que Pedro começou a olhar para a tempestade, para as fortes ondas, para o vento, ele afundou. Mas aqui, graças a Deus, Pedro ele conseguiu clamar a Jesus em tempo. Então aqui Pedro ele fala: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo as mãos, segurou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Ou seja, Pedro ele veio até crendo, ele desceu do barco, começou a viver o sobrenatural, mas a partir do momento que ele começou a olhar a tempestade, ao que estava acontecendo ao seu derredor, ele começou a duvidar. E a dúvida levou Pedro a afundar. Meu irmão, quando você duvida da palavra, da promessa que Deus fez sobre a sua vida, você automaticamente, você afunda espiritualmente. Então aqui Pedro, ele clamou o nome de Jesus, Jesus estendeu as mãos, colocou Pedro de pé novamente e repreendeu Pedro. Pedro, você estava vivendo o sobrenatural, mas por que você duvidou? Por que você deu ouvido a Satanás? Pois ali Satanás começou a mexer com o psicológico de Pedro. Olha só, Pedro, o que você está fazendo, rapaz? As fortes ondas, o vento, a tempestade. Pedro então parou de olhar para Jesus e começou a olhar para o problema, e aí ele afundou. Meu irmão, olhe para Jesus e viva o sobrenatural. Pare de ficar olhando para os problemas, para as adversidades da vida, e coloque os seus olhos em Jesus. Pare de ficar olhando para as adversidades, meu irmão, e olhe para Jesus. Enquanto Pedro olhava para Jesus, ele vivia o sobrenatural. A partir do momento que ele deu ouvido à tempestade, os fortes ventos, as ondas, ele afundou. Então olhe para Jesus. Não fique olhando para a direita, para a esquerda. Olhe para o autor e consumador da fé, e você vai viver o sobrenatural. Então vamos orar, vamos falar com Deus nessa manhã, em nome de Jesus. Eu peço a você, se você pode, feche os seus olhos, coloque a sua mão na altura do seu coração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Criador dos céus e da terra e de todo o universo que nele há, Pai. Nessa manhã, ó Deus, nos achegamos a Ti diante do trono da graça, com confiança, com temor, porque nós cremos na Sua palavra, Senhor Jesus. Nós somos gratos, ó Pai, pelo ar que estamos respirando, porque nós só estamos de pé porque até aqui o Senhor nos tem sustentado. E pela sua graça, ó Pai, nessa manhã o Senhor falou comigo, falou com essa pessoa, que enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele estava vivendo o sobrenatural. Quantas pessoas, ó Pai, começam até bem, ó Deus, elas descem do barco, ela entra em mudança, entra num confronto de mudança, Pai, começa, ó Deus, a obedecer a Sua palavra, e aí elas começam a serem abençoadas, começam a ouvir o Senhor falar. De repente, essas pessoas, ó Pai, começam a duvidar, começam a olhar para as fortes ondas, começam a olhar para aquilo que ainda não aconteceu, e aí muitas das vezes, ó Deus, essa pessoa ela se frustra, ela se cansa, e muitas das vezes acontece com ela assim como aconteceu com Pedro. Ela começa a afundar, Pai. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu clamo ao Senhor assim, ó Deus, como Pedro clamou. Naquele momento que ele estava afundando, ele gritou: Senhor, salva-me. Pai, salve essa pessoa, ó Deus, que até saiu do barco, mas agora está afundada espiritualmente, porque em algum momento da sua vida ela deixou de crer na palavra, ela deixou de olhar para Jesus, e aí
Pai, começou a olhar para as adversidades da vida e começou a afundar. Oh, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, vem estendendo as suas mãos forte, ó Deus, para levantar, para colocar essa pessoa de pé. Senhor Jesus, fortaleça o cansado, fortaleça o abatido, em nome do Senhor Jesus Cristo. Espírito Santo, agradecemos ao Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, pelo ar que nós estamos respirando, pelo dom da vida, ó Pai, porque nós somos gratos ao Senhor por tudo aquilo quanto o Senhor tem feito e por aquilo que o Senhor também ainda há de fazer. Espírito Santo, eu peço ao Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, uma bênção especial sobre a vida dessa pessoa, que nessa manhã, ó Deus, ouviu essa palavra, guardou-a em seu coração. Que o Senhor abençoe a casa, abençoe a família, abençoe, Senhor Jesus, os filhos, o local de trabalho. Derrame, ó Deus, as suas infinitas bênçãos sobre a vida dessa pessoa. Espírito Santo, se existe alguém que está doente, alguém que está triste, com depressão, ó Deus, que está ouvindo essa oração, Pai, que ela seja curada, que ela seja liberta, que ela possa sentir a virtude do Espírito Santo neste momento, Pai, a tocando, arrancando a dor, arrancando a enfermidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.